Bíblia é a eterna palavra de Deus. Ela não deixa de ser. Ela continua sendo. A Bíblia foi escrita por homens, sim, foi escrita por homens. Homens cheios do Espírito Santo. Profetas, poetas, apóstolos de Jesus Cristo. Homens escolhidos e usados por Deus no espaço de 1600 anos. Do Gênesis ou de Jó, que foi escrito antes de Gênesis, de Jó a João na ilha de Patmos, foi um espaço de 1600 anos. A Bíblia foi escrita. Eles não conheciam uns aos outros. Diferentes partes do mundo. Mas esses livros foram ajuntados, essas profecias foram ajuntadas e formaram então a Bíblia Sagrada. Então isso deve ser bem salientado. Foi escrita por homens, mas homens escolhidos por Deus. Profetas, apóstolos, poetas, homens usados por Deus. Isso é muito interessante. Pouco tempo falei aqui com os jovens. Há pessoas que dizem assim: não, mas a Bíblia foi escrita por homens, querendo provar a inexistência de Deus, colocando em dúvida a existência de Deus, querendo provar a ideia da evolução. Dizem: a Bíblia foi escrita por homens, papel aceita tudo. E eu digo assim: e a ciência foi escrita por quem? Papel não aceita tudo? A ciência foi escrita por quem? Os livros de filosofias foram escritos por quem? Por filósofos, por homens. Muitos deles fumadores de cachimbo, engenhando coisas na mente. Bom, então, se por um lado papel aceita tudo e a Bíblia foi escrita por homens, a ciência também foi. Papel aceita tudo. Só que a diferença é que a Bíblia foi escrita por homens de Deus. Homens chamados por Deus, homens usados por Deus para escrever a Bíblia Sagrada. Os líderes das grandes religiões, inclusive algumas chamadas cristãs, querem mudar a Bíblia. Mas não é isso que o mundo está precisando. Eu coloquei aqui, coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Bíblias aqui no púlpito. Ficam ali no escritório. Diferentes traduções. Gosto de todas essas traduções para fazer estudos bíblicos. Às vezes, na impressão, na tradução revista e corrigida, que é a que nós usamos no púlpito, a que nós lemos aqui no púlpito, revista e corrigida, nós lemos. Mas todas essas traduções ajudam a gente a entender melhor determinados textos, determinadas palavras. Não muda o sentido. Aqui tem muitas Bíblias, ainda faltam traduções aqui. A King James não está aqui. E há outras traduções além dessas. E o uso dos estudos bíblicos, muito bom. Agora, tem linguagem atualizada, versão atualizada,
E quanto mais atualizada e linguagem atual, linguagem moderna, mais moderna a Bíblia vai ficando. Agora, o sétimo anjo de Apocalipse 10:7, que é o revelador da Bíblia Sagrada. Vamos ver o que ele diz na mensagem Revelação de Jesus Cristo 97, parágrafo 97. João, o apóstolo, não é o revelador de Apocalipse. A tradução que está escrito ali, né? João o revelador. João não é o revelador. Nunca foi o revelador do Apocalipse. Ele foi o escriba. Ele escreveu o Apocalipse, mas ele não revelou o Apocalipse. A João foi permitido ver e escrever. Lá na ilha de Patmos, ele viu as 7 eras passando diante dele como uma fita cinematográfica. As 7 eras passaram até o capítulo 3 de Apocalipse. Terminando o capítulo 3, a última era da igreja, entra no capítulo 4, agora sobe cá, vou te mostrar as coisas que depois destas aí hão de ser. Aí João subiu, para onde a noiva vai subir. Depois dessas coisas aqui, depois dessas coisinhas aqui. A noiva vai subir para o mesmo lugar que João subiu. Vem mostrar-te-ei, sobe cá, vou te mostrar agora. Aí João passou a ver do outro lado, bodas do Cordeiro, e milênio, e então Nova Jerusalém. E eu gosto muito, nos meus evangelismos, de mostrar Apocalipse, capítulo 21, verso 21, e capítulo 22, a Nova Jerusalém, capítulo 21, a Nova Jerusalém, onde mostra os fundamentos do muro da cidade. Note bem, João viu, mas não revelou. Quando ele ia escrever, o Espírito dizia para ele: não escrevas. Guarda, não escrevas. E João ia vendo, ele não escrevia a revelação. Ele escrevia o que ele via. O que vês, escreve. Mas a João não foi revelado. O que vês, escreve. Ele escreveu do jeitinho que ele viu. O Espírito Santo disse para ele no capítulo 10: mas nos dias da voz do sétimo anjo, lá na última era, lá no limiar do arrebatamento, quando ele tocar a sua trombeta, todos esses mistérios serão revelados. Os 7 selos serão revelados. Esses cavaleiros aí, ou esse cavaleiro desses cavalos, desses 4 cavalos, tudo isso será revelado pelo sétimo anjo. No capítulo 5, o livro estava selado. No capítulo 10, o livro foi aberto e entregue ao sétimo anjo. E o sétimo anjo entregou para a noiva. Agora, aí veio a revelação. Apocalipse 21. Nós gostamos de mostrar isso nos evangelismos, porque há pessoas, há líderes religiosos que dizem assim: eu prefiro obedecer Jesus a obedecer os apóstolos. Nós perguntamos: é a quem os apóstolos obedeceram?
Eu prefiro obedecer Jesus do que obedecer Pedro. Perguntamos, a quem Pedro obedeceu? Boa pergunta, né? Agora, eu gosto de mostrar assim, ó, eu preguei lá em Passos, foi em Passos, sobre, eu prefiro errar com os apóstolos do que acertar com os líderes do concílio de Nicéia, se é que os apóstolos erraram. Mostrei para os irmãos lá na fazenda, a gente anda muito no mato, meu lazer é mato, e durante muitos anos, eu e mais 2 companheiros andávamos muito nas matas do Araguaia. E para não perder, então, de nós 3 tinha o guia. Ele ia na frente, fazendo a picada e fazendo as marquinhas nas árvores. Ele fazia 3 marquinhas, 3 marquinhas nas árvores. Ele não fazia mais do que 3 marcas. Então, para quando voltar, a gente não perdia. Às vezes voltava à noite, né, com a lanterna. Então você via as marquinhas nas árvores, não perdia. Às vezes passava um ano, na próxima temporada, a gente ia naquela mesma picada e vendo ali as marquinhas nas árvores. E dizia, aqui passou o irmão fulano de tal. Aqui, essa marca aqui é dele, ó. A marca nessa árvore aqui é dele. A marca nesta árvore aqui é dele. E nós, às vezes, todo ano passava na mesma picada, vendo as mesmas marcas. Eu disse para os irmãos lá na Fazenda Pinhal, os apóstolos deixaram marcas, eles passaram por aqui, ó. Não tem perigo de errar, não. Olha a marca de Paulo aqui nessa árvore, ó. Olha a marca de Pedro aqui, ó. Olha a marca de João aqui, ó. Os apóstolos passaram por aqui. E se nós formos nessa picada de Pedro aqui, nós vamos sair onde ele saiu. Acha para mim, irmão Tiago. Ah, já achei, está aqui, ó. Olha aqui. Essa marquinha aqui é do companheiro Machado. Então não tem perigo de errar, não. Essa marquinha aqui, ó, é de Pedro. Esse batismo no nome do Senhor Jesus Cristo aqui, ó, é de Pedro, é de Paulo. Então não tem medo de errar, não. Nós vamos sair onde eles saíram. Ora, João, descrevendo a Nova Jerusalém, preste atenção. No meio dessa grande agitação, a qualquer momento aí, num piscar de olhos, nós seremos transformados, irmãos. Vou repetir, a pergunta não é que dia que a igreja vai abrir, que dia que essa epidemia vai passar, não. Estamos prontos para serem arrebatados? Estamos prontos. A pergunta deve ser essa. Essa é a pergunta principal dos eleitos. Olha para cima, porque a redenção aproxima. Esses sinais aí não é para o mundo, não, é para a noiva. Para o mundo não adianta sinal, não. Mateus 24 não é para o mundo, não. Tem sinal para o mundo, não. O céu pode cair. Eles continuam blasfemando e pecando e pulando carnaval do mesmo jeito. Nada é sinal para o mundo, mas é sinal para a noiva. É sinal para os eleitos. Os eleitos é que olham para cima e dizem, a nossa redenção está próxima. Acha que o mundo vai fazer isso? Acha que o Brasil vai parar com o seu carnaval? Vai não. Se tiver outro, vai ser pior. Mas são sinais para a igreja noiva de Jesus Cristo, eleita. Bom,
na descrição da Nova Jerusalém, vamos começar por aqui. Qual que é o primeiro passo de Deus com a noiva agora? Depois que o alarido já tocou, o sétimo anjo já veio, já revelou os mistérios, os selos já foram abertos. Agora, qual é o próximo passo de Deus com a noiva? Ressurreição, transformação daqueles que ficarem vivos, subida a encontrar o Senhor nos ares, bodas do Cordeiro, milênio, eternidade, Nova Jerusalém, novos céus, nova terra. São Pedro diz: os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo. Céus quer dizer o espaço, cheio de satélites enviando imagens para o mundo todo. Esses céus terão que ser purificados também. Está tudo contaminado, o espaço está contaminado. As dimensões estão contaminadas, como a terra está contaminada. Bom, depois do milênio, então, Nova Jerusalém, novos céus e nova terra. Aí o apóstolo São João diz assim no versículo 10, Apocalipse 21, 10. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que é de Deus, descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Quer dizer para os irmãos que agora, lá na sexta dimensão, quando Jesus diz, vou parar um pouquinho aqui para fazer essa consideração, essa observação. Quando Jesus disse, em São João 14, vou preparar-vos lugar, quando eu for preparar lugar, vos levarei para mim mesmo. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Essas moradas que Jesus diz, não é casa, é corpos. Corpos celestiais. Estive lembrando a última irmã que partiu aqui foi a irmã Cristiane. Sabe o que eu pensei a respeito da irmã Cristiane? Felizes os que já estão de lá. Felizes os que já estão de lá, né, irmão Anderson? Não é? Bem-aventurados que dormem no Senhor. Eles são bem-aventurados. Então, quem for para lá, para a 6ª dimensão, antes do arrebatamento, é corpos celestiais, não é casas. Mas aqui na Nova Jerusalém é casa mesmo, é literal. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas 12 portas 12 anjos e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. O profeta desta era pregou a mensagem intitulada O Futuro Lar do Noivo Celestial e da Noiva Terreal. Nessa mensagem ele dá todas as medidas da cidade, a altura, a largura, todas as medidas. E o muro da cidade agora chegou onde eu queria. Os apóstolos erraram? Pedro errou? Com quem você quer acertar? Com Pedro ou com Constantino? Com quem você fica? Com Pedro ou com o Concílio de Nicéia, que dividiu Deus em 3 pessoas da Santíssima Trindade e mudou o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo para o batismo em nome dos títulos? Se Pedro errou, se João errou, se os demais apóstolos erraram, então Jesus errou mais, porque Jesus entregou para Pedro a chave do reino de Deus. E diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
Que hora que Jesus disse para Pedro? Não é para aquele Pedro que estava negando ele lá, não. Era para Pedro depois do Pentecostes, cheio do Espírito Santo. A ti te dou as chaves do reino de Deus. Que ligares na terra é ligado no céu. Que desligares na terra é desligado no céu. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. E neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Pronto, é para lá que nós vamos. É para lá que nós vamos. Agora estão querendo fazer outra Bíblia, certamente vai pôr aqui. E o nome dos 12 fundamentos vai pôr 12 papas aqui. Não vou ver isso não, mas alguém vai ver, né? Vai pôr 12 papas aqui, na nova Bíblia que vão fazer. Mas esta é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Lá, o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Não tem medo de errar, não. Nós estamos na picada certa. Nós estamos no caminho certo. Nós estamos no rumo certo. Como se diz, é por aí mesmo, né? É por aí mesmo que nós vamos chegar no arrebatamento. É que nós vamos chegar nessa cidade. É na picada dos apóstolos. Não sai dela, não. Olha o que ele diz aqui na mensagem A Revelação de Jesus Cristo. Oh, quanto necessitamos da revelação pelo Espírito. Não necessitamos de uma nova Bíblia. Não necessitamos de uma tradução nova. Ainda que algumas delas sejam muito boas, eu não estou contra elas. Olha aqui. Olha aqui. Plenitude de estudo. Bíblia de estudo plenitude. Bíblia Sagrada, letra jumbo. Bíblia Sagrada, letra extra gigante. Bíblia Sagrada Thompson. Aqui tem até a Torá, que é a Bíblia dos judeus, que é o Pentateuco. A Bíblia dos judeus são 5 livros, Pentateuco. Que tem outra tradução fiel. Falta aqui a King James, falta aqui a Scofield, falta aqui ainda algumas traduções. O sétimo anjo está dizendo, todas elas são boas, muito boas. Eu não estou contra elas. Mas necessitamos da revelação do Espírito Santo. E graças a Deus, podemos ter o que necessitamos, porque Deus quer revelar sua palavra a nós pelo seu Espírito. Quanto necessitamos da revelação pelo Espírito. Não necessitamos de uma Bíblia nova. Não é isso que o mundo está precisando, gente. Não é disso que o mundo está precisando, de uma Bíblia nova. É de voltar para a Bíblia. É de voltar para a Bíblia. Não é fazer outra Bíblia nova, não. Olha, se eu pudesse hoje, se resolvesse, se eu pudesse, eu iria hoje lá na China e diria assim, China, o que a China precisa não é de tirar os personagens da Bíblia e colocar chineses nela, não. Eu diria, não faz isso não, China, mexe com a Bíblia não, que já mexeram. Já tiraram os personagens e colocaram chineses na Bíblia. O presidente da China está no lugar de Jesus. Maria é uma chinesa e assim por diante. Se eu pudesse ir à China hoje, eu diria, China, o que China precisa hoje não é de uma nova Bíblia não, não é de mexer na Bíblia não, é de respeitar a Bíblia.
é de reverenciar a Bíblia. Se eu pudesse, de lá eu iria para a Itália, Roma, e eu fosse levado ao Vaticano, me levasse ao Papa, eu diria: Papa Francisco, o que a Itália está precisando hoje não é de fazer uma Bíblia atualizada, não, a Bíblia nova, não, é respeitar a Bíblia Sagrada. Não é fazer uma Bíblia atualizada, Papa Francisco, a Bíblia não está desatualizada, não. Ela está na frente de todos os acontecimentos. Isso é uma blasfêmia, isso é uma afronta dizer que a palavra de Deus está desatualizada, que a palavra de Deus está superada, está obsoleta, tem que fazer uma Bíblia nova. Isso é um insulto a Deus. Se eu pudesse, eu iria a São Paulo, ao Rio de Janeiro, e diria o que São Paulo precisa, o que o Brasil precisa, não é disso aí não, é de respeitar a Bíblia Sagrada. Não é vituperar Jesus como fizeram no carnaval, não. Vituperaram, blasfemaram, puseram a imagem de Jesus num lixão, num monte de lixo. Afrontaram a Deus, provocaram a ira de Deus. E não é isto que o mundo está precisando. O mundo precisa de respeitar, reverenciar a Bíblia Sagrada. Mas o mundo nunca vai fazer isso. Vão de mal para pior. Interessante, né? Passou o carnaval, entrou a quaresma, dia 18 de fevereiro a 2 de abril. Quaresma, quarentena, tudo junto. Que quaresma triste essa 2020, hein? Que quaresma cinzenta, que quaresma tenebrosa, que quaresma triste o Brasil está passando. Mas vai mudar? Não. Por que querem, por que eles querem que tudo volte ao normal? Para continuar tudo normal de novo. Tudo de novo. Se houver outro carnaval, para ser pior ainda. Não tem sinal que converta o mundo. Não tem sinal que faça o mundo converter. Mas, como disse, o sinal, todos os sinais, é para a igreja, que tem a revelação de Jesus Cristo através do sétimo anjo. Agora eu vou ler a Escritura que nos foi dada hoje de uma maneira muito sobrenatural e vindicada. Aí vocês vão ver como que a Bíblia não é desatualizada, como a Bíblia não é obsoleta, como a Bíblia não é ultrapassada, ela é atual. A Bíblia hoje é mais atual do que todos os jornais que vão circular o mundo amanhã. A Bíblia está na frente. É só prestar atenção, é só ter temor de Deus. Há quase 3.000 anos, Isaías viveu cerca de 700 anos antes da primeira vinda de Cristo. 612 anos mais ou menos. Então, há 2.600 anos atrás, olha o quanto a Bíblia é atual. Olha o que o Senhor Deus está dizendo para o seu povo nesta noite. Povo de Deus que me ouve, em todo o país. Deus nos deu essa escritura hoje. Vou repetir. Orei, Senhor, dá-me uma escritura para hoje.
O Senhor me dá ou dá para alguém e alguém me passe. Quando foi hoje de manhã, uma irmã me ligou e disse: pastor, eu quero passar para o senhor a escritura que Deus me deu hoje no meu culto doméstico. Essa escritura é para todos os eleitos. Isaías, capítulo 26, verso 20 e 21. É para os eleitos. Vocês aí vão dar glória a Deus onde estão agora. Em suas casas, por todo o país. Veja o que a Bíblia fala, o que o profeta Isaías falou há 2.600 anos, mais ou menos. Há 2.600 anos aproximadamente. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Hoje eu vi imagens muito tristes na Itália, caminhões transportando corpos para serem cremados. Terror, terror. Verso 20, que coisa, hein? Vai, povo meu, entre nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Esconde-te. Por mais que cremos no poder da cura divina, obedeça a recomendação das autoridades, reclua, fique mais em casa, tente não sair de casa, reclua, fecha as tuas portas, um pouquinho, é só um pouquinho de tempo, como acabamos de ler. A Bíblia é a palavra de Deus. Se o mundo crê, a Bíblia é a eterna palavra de Deus. Se o mundo não crê, ela continua sendo a eterna palavra de Deus. Façam Bíblias como quiserem fazer. Façam, adulterem a Bíblia como quiserem adulterar. Façam, amontoem Bíblias conforme suas próprias concupiscências. Paulo disse: porque não sofrerão a sua doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, doutores até para fazer outras Bíblias, conforme as suas próprias concupiscências, seus próprios credos e dogmas. Mas para a noiva de Jesus Cristo, a Bíblia continua sendo a eterna palavra de Deus. Ah, mas se fizer novas Bíblias e tomar essas e queimar tudo, ele sempre fez isso. Não seria a primeira vez, ela já fez isso. Já amontoou Bíblias na porta de catedrais e puseram fogo. Era chamado o livro da capa preta dos protestantes. Se fizer outras novas e queimarem essas, queime, mas não vai queimar o que está no coração do eleito, não. A revelação que está aqui, ó. Aqui está a Bíblia escrita, aqui está a Bíblia revelada, aqui está a Bíblia encarnada. Isso aqui pode ser tirado da minha mão, isso aqui pode ser tirado da minha mão, pode fechar essas portas, mas na eleição ninguém mexe, na revelação ninguém mexe. Não tem poder no mundo que possa mexer com a eleição de cada eleito. Não tem besta no mundo capaz de anular a eleição de um filho de Deus, ainda que sejam queimados como fizeram nas eras passadas, na era negra. Nunca houve um poder no mundo capaz de tirar, de acabar, de queimar a semente da eleição do coração dos filhos de Deus.
Não, nossa pergunta não é essa, não. Quando vai abrir a igreja? Quando vai acabar isso? Não, a pergunta não é essa. A pergunta é: estamos prontos? Pela sua infinita graça, podemos dizer: estamos prontos. É o que nós mais estamos desejando. Muito, 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 muito. O que está no meu coração, o maior desejo do meu coração não é ver essa igreja cheia de novo. É ver essa igreja sendo arrebatada. É ver a chamada ser feita e cada um dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu desejo muito mais ver os eleitos entrando, sendo ressuscitados, sendo transformados, do que ver essa igreja cheia de novo. Se for, amém. Se for cheia de novo, amém. Mas o maior desejo do meu coração não é esse. Deus sabe. O maior desejo do meu coração não é ver de novo essa mocidade cantando aqui tão bonito como cantaram naquela noite. É ver essa mocidade nas bodas do Cordeiro. É ver essa igreja nas bodas do Cordeiro. É ver os nossos idosos, só que lá eles não vão ser idosos. Lá não vai ter idosos. É ver nossas crianças, lá elas não vão ser crianças. Esse é o nosso maior desejo, né, irmão Tiago? É ver a Ana Elisa. O seu maior desejo não é assim. Não é que o arrebatamento demore para você ver a Ana Elisa entrar na escola, virar adolescente, alcançar seus 15 anos, 16 anos, 17 anos, irmão Tiago. Irmã Carla que está ouvindo. Não, o seu maior desejo não é esse, não. É que Jesus viesse antes dela precisar pôr uma mochilinha nas costas e ir para a escola. É o maior desejo de todo pai. Amém, amém. Deus continue abençoando a todos. Creio que não poderia existir uma palavra mais consoladora do que esta, né? Para todos nós. Querido Pai Celestial, a Tua palavra foi pregada nesta noite. A igreja regozija. Se nos próximos dias, na próxima ceia, a igreja estiver toda presente, vai continuar no nosso coração o clamor: vem Jesus, vem, ora vem Senhor Jesus, que o rapto aconteça logo, que Jesus venha logo. Mas enquanto isso não acontecer, Isaías disse para nós: esconde-te um pouquinho, entre para dentro de sua casa, para o seu quarto, reclua, aproveite para descansar, para ler, descanse, repouse, não fica ouvindo o tempo todo notícias, não, descanse. E que o anjo do Senhor esteja presente em cada casa, que o sangue esteja aplicado nos umbrais das portas. Esse é o batismo do Espírito Santo. Que o anjo da morte não entre onde tem o Espírito Santo. Onde tem o sinal, o anjo da morte não pode entrar. Não pode ferir esta casa. Não pode ferir nenhum dos teus filhos. E por outro lado, nós cremos no Salmo 103. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Porque é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Ainda que nós sejamos atingidos por qualquer enfermidade, por qualquer vírus ou bactéria, como são muitas, são milhares, podemos ser atingidos por qualquer enfermidade,